A gente está aqui hoje para tratar a respeito dessa parte da obesidade, e a obesidade como algo que é um problema de saúde no geral, certo? Um problema público que deve ser tratado, e infelizmente hoje em dia existem algumas pessoas que no meio da internet acabam romantizando muito esse problema da obesidade e infelizmente levando desinformação à população. O nosso projeto de qualidade de vida, ele é voltado aos médicos do CIMED, do Sindicato dos Médicos, e não adianta os médicos eles estarem tratando os pacientes, sendo que o volume de trabalho está muito grande, o estresse está muito alto, entre vários outros aspectos que podem acabar atrapalhando a saúde do próprio médico. E muitas das vezes essa rotina acaba ficando no automático, consequentemente a gente não percebe os problemas que acabam sendo adquiridos por essa rotina meio que exaustiva. E a gente está lá no Sindicato dos Médicos atendendo essa parcela dos médicos para que são associados ao CIMED, para que traga qualidade de vida, traga promoção de saúde tanto na parte física quanto na parte mental, certo? Que isso é fundamental, principalmente no tratamento da obesidade. Então, o nosso projeto de qualidade de vida lá tem a parte de nutrição, que no caso é comigo. Então, trata essa parte clínica e trata também da parte esportiva, para quem busca esse objetivo. Nós temos o Pedro Moreira, que é o nosso educador físico. Provavelmente ele estará aqui na próxima semana com vocês. E ele trata dessa parte da atividade física dos médicos e tudo mais. E a gente também tem a Ana Cândida, que veio semana passada, se eu não me engano, para cá, para o programa. E ela é a psicóloga, então ela trata dessa parte de tentar equilibrar e fazer com que os médicos entendam como que a rotina deve se encaixar na vida de cada um, atrelando a parte da alimentação e da atividade física da melhor forma possível. Para um médico que é associado ao CIMED-RN, como é que ele faz para chegar até vocês? Qual é o acesso? Certo, vamos lá. Primeiro vocês têm que entrar em contato com o CIMED. Lá, provavelmente, as secretárias lá vão atender vocês, vão fazer o agendamento, certo? Tanto da parte nutricional, quanto da parte psicológica, quanto da parte de educação física também. A partir daí, eles vão te passar algumas orientações para que vocês cheguem até nós, combinando horário e dia. No meu caso e no caso do Pedro Moreira, que é o educador físico, nós estamos lá todas as terças e quintas-feiras, das 10 horas da manhã às 2 da tarde. E a nossa psicóloga, ela está nas sextas-feiras, o período da manhã e da tarde, então um período integral. Então, quem realmente quer mudar de vida, quer uma melhor qualidade de vida, realmente vá atrás, busque o nosso projeto, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, e a gente vai conversar para tentar adequar a rotina de vocês, tanto na parte da alimentação, quanto na parte do exercício físico e a parte psicológica também. A abordagem começa por qual profissional? Ou vocês se reúnem, fazem alguma coisa coletiva? Ok, vamos lá. A parte de educação física e a parte de nutrição, ela é em conjunto, que aí fica mais fácil de entender o objetivo do paciente e adequar as duas necessidades. Já a parte psicológica é muito mais individualizada, então é um contato bem mais próximo do psicólogo, da psicóloga, né, no caso, e consequentemente ela ajuda a entender um pouco melhor a rotina do paciente e como é que deve se tratar cada caso. E quando você diz em conjunto, é que existe uma consulta com vocês dois e o paciente? Exato. São os dois profissionais, no caso eu e o educador físico, juntos na sala com o paciente, para tratar do objetivo do paciente. E aí vocês vão traçar um planejamento, tanto alimentar como de atividades físicas, né? Isso, correto. E ele sai com aquele planejamento alimentar e você planeja uma rotina de atividades de acordo com a disponibilidade de tempo de cada profissional? Exatamente. A gente entende como é que funciona a rotina do paciente, no caso faz anamnese, para quem é do meio da saúde já sabe como é que funciona, que é basicamente
um questionário para que entenda a rotina do paciente, e a partir daí a gente vai moldando estratégias nutricionais e de exercício físico para adequar a rotina de cada um, né, da melhor forma possível. O que fazer de uma forma genérica? O programa ele é ouvido por muitos médicos, evidentemente alguns podem não ser filiados ao sindicato, mas eu queria que você desse algumas orientações para nós médicos, como driblar, como fazer para que a gente possa tentar se alimentar melhor, mesmo diante de tudo que acontece com a nossa vida. Eu vou dar um exemplo hoje, que aconteceu com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome. Pela manhã ele tem um café até bacana, né? Alguns dias ele até chega a postar no Instagram dele o café da manhã. Mas hoje ele foi surpreendido com uma pessoa que disse: rapaz, o café da manhã dele é até bacana, agora o que é que ele está almoçando? E era o que? Eu acho que quase 2 horas já, 3 pastéis e uma vitamina de abacate. Eu não vou dizer o nome desse camarada para não comprometer, para não excluir, mas realmente a rotina do médico é difícil, né? Isso. Mas a partir da hora que ele se conscientizar que mesmo diante de tudo isso ele deve priorizar a saúde, ou seja, a alimentação, ele vai ter mais chances, mais oportunidade de estar lutando contra essa rotina difícil que ele tem. Mas o que dizer para os médicos que têm essa rotina? Às vezes você está prestes a almoçar, está num plantão, sai numa ambulância para fazer uma remoção de um paciente, às vezes está num plantão, chega um paciente que você não vai poder almoçar naquela hora, almoça tarde, não almoça, e às vezes come coisas que não é para comer. Isso, vamos lá. A primeira coisa de tudo é você entender quais são os problemas que existem na rotina, certo? Então a pessoa tem que sentar, os médicos têm que sentar, tem que estudar a rotina que está tendo e vendo quais são os problemas principais que está tendo nessa rotina, que está fazendo com que não se alimente da forma correta ou não tenha tempo para ir treinar, fazer algum tipo de exercício físico, enfim, cuidar da própria saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é questão de organização, certo? Então, voltado para a parte da alimentação, se você tem um plano alimentar ali específico para seguir, você tem uma quantidade X de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras para bater durante o dia. Então, o correto é que dentro das necessidades e da dieta que o nutricionista prescreveu para você, o interessante é que você se planeje. Hoje eu tenho um plantão no hospital, eu sei que vou passar pelo menos metade de um dia aí, 12 horas dentro do hospital, e consequentemente vou ter que me adaptar a essa rotina, fazendo com que eu prepare algumas marmitas ou faça juntamente com o nutricionista, você pode conversar para montar lanches simples e fáceis de serem preparados e também consumidos. Vamos lá, um exemplo desse. Tá, vamos lá. O lanche ele pode ser simplesmente uma fruta juntamente com um suplemento. Alguma fruta de preferência? Rapaz, o que você aconselha? Qual a fruta aí? A fruta de início, para quem nunca fez dieta, de preferência a que goste, certo? Mas caso busque, voltado, vamos supor, para essa parte da obesidade, as frutas que são mais cítricas, aquelas mais azedinhas, como por exemplo a laranja, a tangerina, elas são mais indicadas por ter uma quantidade maior de antioxidantes, então consequentemente vai ajudar nessa questão da desinflamação que está muito presente no processo da obesidade. O que mais, além da laranja e da tangerina, pronto. A laranja, a tangerina, banana, por abacate. exemplo, seria uma boa opção? Sim, seria uma boa opção, mas como eu disse, as frutas cítricas elas são mais viáveis nesse momento, tipo o abacaxi, a uva em si, o morango, essas frutas que são consideradas um pouco mais azedinhas e elas são mais interessantes nesse momento. Além disso, a gente também priorizar a questão das proteínas, que é algo que é bastante importante. Então a OMS aí
ela recomenda a gente fazer pelo menos 3 refeições grandes e um lanche para que a gente se mantenha bem nutrido durante o dia. E a meta de proteína ao dia, a gente tem que se manter pelo menos de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então isso é um cálculo que é feito por nós nutricionistas, no caso as pessoas que buscam o nosso trabalho não tem que ficar calculando nada, já é tudo adequado para que vocês basicamente sigam o que realmente é necessário para atingir durante o dia. Kevin, e o tal do jejum intermitente? Certo. Isso existe, é balela, funciona, ajuda? Vamos lá. Porque eu vou dizer, se funciona, para mim não funciona não. Porque o cara que faz jejum quase todo dia. É complicado, não? Vamos lá. Como que funciona o jejum intermitente? O jejum intermitente, Dr. Sebastião, é basicamente uma estratégia que a gente tem no meio da nutrição, e ela não, infelizmente, ela não se adequa a todas as pessoas, certo? Existem algumas pessoas que são mais viáveis para esse tipo de estratégia, como, por exemplo, pessoas que conseguem passar muito tempo sem se alimentar. E, além disso, existe um ponto bem específico na estratégia do jejum intermitente, que é a questão de, além da pessoa passar um longo período, em média de pelo menos 12 horas até em média 18, até 24 horas aí, sem se alimentar, isso acaba gerando uma fome além do normal no indivíduo. E, além disso, a gente tem que respeitar a questão da necessidade calórica. Então, além do jejum, você está fazendo jejum, quando você tem essa janela de alimentação, você tem que consumir a quantidade de calorias que é estipulada para você durante o dia. Então, eu quero emagrecer e mesmo assim quero fazer o jejum intermitente. Então, vamos supor que você tem que consumir 1.500 calorias. Quando for na janela de alimentação, se o dia tem 24 horas, você fez 16 horas de jejum, as 8 horas que restaram, você tem que consumir essas 1.500 calorias, e não adianta ultrapassar essas 1.500 calorias, porque não vai atingir o objetivo do emagrecimento. Então é algo que só pelo fato da pessoa fazer jejum não significa que nessa janela de alimentação ela pode comer qualquer coisa, porque se passar dessa quantidade de calorias, o objetivo, por exemplo, do emagrecimento, ele não vai ser atingido. Você falou que o jejum não serve para qualquer tipo de pessoa. Serve para que tipo de pessoa, então? Certo. Quais são as indicações? Normalmente, as pessoas têm algumas características específicas, como, por exemplo, algumas rotinas que tendem a ser mais, como a não presença do café da manhã, normalmente, acaba fazendo com que você tenha um jejum noturno um pouco mais prolongado e consiga atingir esse tempo de jejum um pouco maior. Então, eu tive até um paciente recente que a gente começou, a primeira refeição dele era a partir das 2 horas da tarde e ele finalizava às 22 horas do dia, né? Então, passava aí das 2 da tarde às 10 da noite, 8 horas nessa janela de alimentação, e também o exercício ele fazia dentro dessa janela de alimentação para não prejudicar rendimento, nem nada do tipo. E ele aproveitava o jejum noturno e, quando dormia, acordava e prolongava até as 2 horas esse jejum para que conseguisse bater a meta de 16 horas de jejum intermitente. Então, essas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais resistentes à questão da fome e tudo mais, e ter um autocontrole melhor do que a maior parte da população, que infelizmente não consegue seguir uma estratégia desse tipo. No caso específico desse seu paciente, qual foi a necessidade do ponto de vista de saúde, né? De saúde. Ele era obeso, ele era um paciente que tinha uma outra comorbidade, uma outra patologia. Qual foi a indicação para ele fazer esse jejum intermitente? Tá, vamos lá. No caso dele foi mais questão de rotina mesmo, certo? A gente teve que adaptar a rotina dele. Ele é um triatleta de triatlon, certo? Então, no caso, ele faz a parte da corrida, natação e ciclismo. E aí, além disso, é empresário e tudo mais. E além disso, para a gente conseguir encaixar tudo certinho, infelizmente, porque ele é uma pessoa que gosta de se alimentar todo certinho e tudo mais, sendo que, infelizmente, no caso dele, a gente teve que adotar essa estratégia do jejum intermitente. Ele achou interessante no início e a gente acabou validando durante a rotina que ele tem.
essa estratégia de jejum intermitente e a gente conseguiu encaixar tudo direitinho. Ele conseguiu ter bons resultados no processo de ganho de massa muscular, que era o objetivo, e não era obeso, certo? Era eutrófico, no caso uma pessoa com a quantidade ok de massa muscular e de gordura, mas no caso de um obeso especificamente é muito difícil essa pessoa nessa condição de obesidade ela ter uma adesão boa à estratégia do jejum intermitente, pelo fato de que a pessoa consequentemente ela acaba consumindo muito mais refeições que eu digo são aquelas petiscadas também que a gente dá durante o dia. Então isso daí conta calorias e normalmente os obesos eles acabam petiscando muitas vezes ao dia, ou as refeições que eles fazem, apesar de serem poucas, são extremamente calóricas. Então, um colega meu essa semana, ele não almoçou, aí chegou em casa, tinha uma panela de feijoada. Ele comeu 3 pratos de feijoada. Aí quer dizer, não adiantou ele ter feito o jejum intermitente. Exatamente. E se matar num prato de feijoada. Exatamente, né? Exatamente. É verdade que você pular as refeições, ao invés de ajudar, esse exemplo, você pode até estar comendo mais do que a forma que você falou anteriormente, as 3 principais refeições e pequenos lanches, né, nesse intervalo. Isso. Normalmente o nosso comportamento ele tende a fazer o quê? Vamos lá. Quando eu tomo café da manhã às 8 horas da manhã, um exemplo, vou só almoçar lá para as 3 horas da tarde. Esse período de janela de não alimentação aí, de uma refeição até a outra refeição, faz com que além da questão do esvaziamento gástrico, que já passou de 6 a 8 horas aí, então é um período bem longo de esvaziamento, então provavelmente a pessoa já está em jejum total, e isso faz com que dependendo do estresse, da rotina, do dia a dia da pessoa, faz com que ela busque alguns alimentos que vão trazer uma sensação de recompensa, como por exemplo chocolate, doces no geral, alimentos que têm calorias vazias, que a gente chama como biscoitos recheados, hambúrgueres, entre várias outras coisas, que traz aquela sensação de recompensa. Quando você come, você sente aquela sensação, fui recompensado por passar, nesse caso, né, por passar X horas sem se alimentar. E isso, querendo ou não, é ruim, porque traz acentua, né, esse problema do excesso de calorias e, consequentemente, pode desenvolver uma obesidade. Agradeço, doutor Sebastião, pelo convite e queria enfatizar aqui a questão do nosso projeto de qualidade de vida lá do CIMED, certo? Você que é médico, você que quer melhorar a sua rotina, você que quer melhorar a sua alimentação, quer cuidar da sua saúde psicológica e física, nos procure, entre em contato com o CIMED para agendar a sua consulta, o seu acompanhamento, e vamos melhorar a saúde dos médicos daqui do Rio Grande do Norte cada vez mais, para que vocês consigam se manter firme e tratar cada vez melhor os pacientes, pois a gente está tratando não só a gente não pode esquecer que a saúde do profissional, ela também é muito importante para que você consiga se manter bem e consiga tratar muito bem o seu paciente. Então isso é algo que é o foco do nosso projeto, e espero que quem esteja nos escutando nos procure, e vamos lá para a gente ajustar tanto a parte nutricional, quanto a parte da educação física, quanto a sua parte psicológica, e adequar a rotina de cada um.